Olá, tudo bem? Eu me chamo Micaele. O meu grupo, ele é composto por mim, por Alicia e por Bárbara. E nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, mais especificamente a medula espinal. Bom, e o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é o sistema responsável por integrar e coordenar as funções do corpo. Ele capta as informações do ambiente, processa essas informações e controla desde os movimentos voluntários até os movimentos involuntários do nosso corpo. Os movimentos involuntários são os batimentos cardíacos, a nossa respiração, entre outras coisas. Bom, além disso, ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, sendo o sistema nervoso central constituído pela medula espinal e pelo encéfalo, e o sistema nervoso periférico pelos nervos que ligam todo o nosso sistema nervoso para o resto do corpo. Bom, a medula espinal, especificamente, ela é uma estrutura cilíndrica que fica localizada dentro da nossa coluna vertebral. Ela funciona como uma via de comunicação entre o cérebro e o corpo. Além disso, ela é responsável pelos comandos motores e também recebe informações sensoriais. Diante disso, as funções, além dessas funções dela, ela tem outro papel super importante, que é a coordenação dos nossos reflexos. E o que seriam esses reflexos? Quando nós queimamos, por exemplo, a nossa mão, ou quando nós levamos um leve choque, e o nosso corpo tende a se afastar daquilo de uma vez. Isso acontece justamente porque esses reflexos fazem com que essa situação ela chegue primeiramente no nosso sistema nervoso para depois chegar no cérebro. Por isso nós temos uma reação tão rápida. Além disso, a medula espinal ela é segmentada em 31 segmentos, ou seja, 31 pares de nervos, sendo eles os cervicais, que são 8 pares de nervos, os torácicos, que são 12, lombares, que são 5 pares de nervos, os sacrais, que também são 5, e os coquígeos, que é somente um par de nervos, tá? Oi, gente, meu nome é Bárbara e eu vou falar um pouco sobre casos clínicos, tá? Que a medula espinhal tem. E como o Micaele disse anteriormente, eu vou dar apenas uma pincelada para vocês entenderem um pouco sobre a medula espinhal. Como ela disse antes, resumidamente, é um feixe de nervos que funciona como se fosse uma estrada, tá bom? Que ela passa as mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. Quando essa estrada ela é danificada, o corpo ele começa a perder a capacidade de se mover ou de sentir certas partes. E existem dois tipos de traumas, tá? Que são dois tipos de lesões, tá? Que são as traumáticas e as não traumáticas. As traumáticas, elas são as mais comuns, tá bom? Que é ocorrido por um acidente, por exemplo. Então, um exemplo que eu posso falar para vocês é acidente de carro ou de moto. Quedas também, tipo, graves, ou até mesmo alguém que faz um esporte, tipo, bem radical, ou mergulho, esportes que têm um alto impacto. E também tem as agressões físicas. Nesse tipo de lesão, o trauma, ele machuca a medula e pode causar uma paralisia ou até mesmo a perda de sensibilidade em parte do corpo, como eu disse antes. Já as lesões não traumáticas, elas não são causadas por acidentes, tá? É totalmente diferente das traumáticas. As não traumáticas, elas são ocorridas por doenças e infecções. E um exemplo que eu posso falar para vocês é sobre a poliomielite. Peço perdão se eu falar errado o nome da doença, tá? Mas essa doença, ela é causada por um vírus que ataca as células da medula espinhal. Enfim, outros exemplos que podem incluir das não traumáticas são os tumores, as infecções, como a meningite, e as doenças autoimunes. A lesão medular causada pelo esporte, né? Como eu disse antes, sim, existem esportes que podem causar um dano imenso nessa medula espinal e acabar fazendo com que você perca os movimentos, enfim. Um dos esportes que eu posso falar para vocês
é o mergulho em água rasa. Então, tipo, imagina só se você pular de um lugar bem alto e não saber, tipo, da profundidade que tá a água. Você pula e sabe lá o que acontece, né? Tipo, a pessoa não tem a noção da profundidade. Já o de esqui e de snowboard, elas são bem comuns, porque são devido a quedas e colisões nas pistas, né? E para finalizar, a gente tem o rugby e outros de contato, que é bem de alto risco e pode causar impactos bem diretos, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco sobre a medula espinhal.